seus postos, Aliança Rebelde. Está começando mais um Desnazificando, seu podcast quinzenal realizado pelas coordenadoras do NEPAT, o Núcleo Brasileiro de Estudos de Nazismo e Holocausto. Aqui quem fala é a Bárbara Deotti e hoje vamos para o segundo episódio da nossa temporada temática, intitulada A Construção do Holocausto. O objetivo dessa temporada é abordar uma das perguntas mais comuns de vocês, né? Como o Holocausto foi possível? Então, como a Maria mencionou no episódio passado, a gente está partindo do conceito do Karl Schloens, de The Twisted Road to Auschwitz, né? A estrada enviesada para Auschwitz. Então, como esse autor propõe, nós entendemos que o caminho para o Holocausto não foi contínuo, né? Certos passos foram necessários para chegar até o extermínio, mas essa sequência não era óbvia e o processo não foi uma ação única ou contínua. Então, pensando nisso, NEPAT decidiu elaborar essas questões aqui no podcast. Os episódios dessa temporada vão ser mais curtos e vão tratar de acontecimentos-chave para compreendermos o processo de extermínio e seus agentes. Então, utilizando diversos autores como embasamento teórico, nós vamos falar de questões que se iniciam nos primeiros anos do Terceiro Reich e vamos seguir cronologicamente até o fim da Segunda Guerra Mundial. Caso vocês não tenham ouvido o primeiro episódio da quinta temporada, o episódio 58, Boicote aos Estabelecimentos Judeus, eu recomendo vocês voltarem e ouvirem em sequência, né, já que a proposta dessa temporada é traçar essa cronologia da radicalização da perseguição aos judeus. Então, como eu falei, os episódios vão ser mais curtinhos, tá, gente? Então vai ser mais tranquilo para todos vocês poderem acompanhar. Esse é um modelo novo de episódio que nós estamos iniciando agora, nesse segundo semestre. E se vocês gostarem desse projeto, a gente pode pensar em outros temas para a próxima temporada do Desnazificando, tá? Eu vou aproveitar aqui para lembrar para todos vocês que as referências bibliográficas dessa série, né, como sempre, vão estar lá nos posts no nosso site. Vocês podem conferir tudo lá. Então, vamos lá? Bom, o antissemitismo sempre foi uma faceta central da ideologia nazista desde o início desse movimento. Os nazistas tinham uma visão de mundo profundamente racista e acreditavam que a história da humanidade poderia ser definida e explicada por meio da noção da luta entre as raças por sobrevivência. Então, né, de acordo com essa ideologia, os judeus eram não só uma raça inferior, mas eram, na verdade, a anti-raça, né, a antítese de tudo que os arianos eram. Os nazistas enxergavam os judeus como um elemento parasítico, né, corruptor, que iria eventualmente ocasionar a destruição da raça ariana por meio da miscigenação. Então, um grande problema para os nazistas era solucionar a dita questão judaica, entre aspas, ou seja, né, criar uma comunidade nacional racialmente pura sem a presença dos judeus. E é com isso em mente que a gente pode começar a falar sobre o tema do episódio de hoje, a Lei para a Restauração do Serviço Público Profissional de 7 de abril de 1933. Bom, como vocês devem saber, os nazistas chegaram ao poder em 1933 e imediatamente começaram a colocar a Alemanha em ordem, entre muitas e muitas aspas, não é mesmo? Bom, a Lei do Serviço Público de 7 de abril visava, como o próprio nome já indica, submeter as instituições públicas da República de Weimar ao controle dos nazistas. Para tanto, a lei estipulava, em primeiro lugar, a demissão de todos os funcionários nomeados após 1918, que ainda não tivessem sido treinados ou, né, completamente integrados ao serviço. Previa também a aposentadoria compulsória de todos os servidores públicos com atividades políticas pregressas não confiáveis ou antinacionais, ou seja, comunistas, sociais-democratas, né, e todas as outras inclinações de esquerda. Bem como, né, também previa a aposentadoria compulsória de todos os funcionários não arianos. No caso, né, vamos dar o destaque para os judeus. Em suma, essa lei tinha o intuito de expurgar a burocracia alemã de todos aqueles que os nazistas consideravam indesejáveis ou que eram adversários políticos do regime.
Claro, essa reorganização das instituições do Estado tinha, né, como objetivo assegurar que essas instituições fossem leais ao novo regime. E a Lei do Serviço Público foi a primeira política discriminatória implementada pelos nazistas a nível nacional e teve um impacto enorme na vida da população judaica alemã. Isso porque no dia 11 de abril, então, alguns dias depois, foi publicado um adendo à lei especificando quem seria ou não considerado ariano, não é? Que era necessário para que a lei pudesse ser efetivamente implementada. O parágrafo ariano, né, como ficou conhecido esse adendo, determinava que era não ariano quem tivesse um único avô que não fosse ariano, né? Então essa era a condição suficiente para já não ser considerado, né, ariano puro, entre aspas, ou seja, né, portanto, alguém que não pertencia à nação alemã. E justamente por isso a Lei do Serviço Público foi um marco tão importante, né, dessa perseguição aos judeus, porque foi a primeira legislação a apresentar uma definição legal de quem seria considerado judeu e que dali em diante, né, foi empregada em todas as outras medidas excludentes, que não foram poucas. Inclusive, né, foi a base para as leis de Nuremberg, né, futuramente, que inclusive serão tema do nosso próximo episódio. Ou seja, né, o parágrafo ariano, ele criou um precedente sem igual desde a emancipação dos judeus da Alemanha, no final do século XIX, lá em 1871. Citando o historiador Saul Friedlander, abre aspas, a definição como tal, quaisquer que seriam seus termos precisos no futuro, foi a base inicial necessária de todas as perseguições que se seguiram. Fecha aspas. O propositor do projeto de lei foi o Wilhelm Frick, que depois, inclusive, chegou a ser ministro do interior do Reich e ele foi julgado e condenado à morte em Nuremberg. O Frick já tinha apresentado essa proposta ao Reichstag, o parlamento alemão, em 1925, mas naquela época os nazistas não conseguiram passar a lei. E, depois que o Hitler se tornou chanceler, né, ele aproveitou aí a oportunidade e apresentou a ideia novamente para o gabinete de governo, claro, conseguindo com que a medida fosse aprovada. Vale mencionar também, gente, que no dia 30 de junho de 1933, né, então alguns meses aí depois, foi publicado um novo adendo que excluía do funcionalismo público todos aqueles que fossem casados com não-arianos, né? Obviamente, isso representou um novo ataque aos judeus, mas também, né, era uma tentativa de alimentar o sentimento de antagonismo e divisão entre arianos e não-arianos, né? Por quê? Porque para o nazismo, não ser judeu não era suficiente, né? Era preciso também ser contra os judeus, era preciso excluí-los completamente da vida pública e da sociedade alemã. E é sempre importante destacar, né, que medidas discriminatórias, como a lei do funcionalismo público, elas tinham um papel simbólico também, para além da função legal, né? As medidas antijudaicas representavam uma rejeição dos judeus e uma afirmação de que eles não faziam parte da sociedade alemã e da nação alemã da maneira como ela era concebida pelos nazistas, certo? Além disso, né, a lei do serviço público, bem como todas as outras medidas antissemitas, tinham também uma função educativa. Então, por meio dessas medidas, os nazistas começaram a forçar toda a população alemã a tomar consciência de seu status de ariano ou de não ariano, né? Já que a descendência de uma pessoa passou a determinar todos os aspectos da vida dela, né? Quais empregos ela poderia ter, quais espaços poderia ocupar, quais redes de sociabilidade poderia integrar, etc. Em seu livro Nazi Germany and the Jews, a Alemanha nazista e os judeus, o historiador Saul Friedlander, que, como vocês já podem perceber, né, foi a principal referência para essa pauta, né, eu citei ele agora há pouco no episódio, ele traz uma situação muito interessante do especialista em pesquisa racial do Ministério do Interior, o Akin Gerke, que eu acho interessante de ler aqui para vocês, para explicar melhor sobre essa ideia de uma função educacional. Então, o Gerke, esse nazista lá, diz o seguinte, abre aspas, por meio dessa legislação,
toda a comunidade nacional se torna esclarecida sobre a questão judaica. Aprende que a comunidade nacional é uma comunidade de sangue. Pela primeira vez, entende o pensamento racial e, em vez de uma abordagem excessivamente teórica da questão judaica, é confrontada com uma solução concreta. Então, né, como eu estava dizendo, o parágrafo ariano e essa exigência que se seguiu de comprovar sua ascendência ariana, né, que foi inaugurada pela Lei do Serviço Público, ela serviu para aprofundar a percepção dos judeus como um outro, né, e ostracizá-los cada vez mais, né, e essa ostracização, esse distanciamento vai ter um papel muito importante para a perseguição dos judeus, né, ao longo de todo o Terceiro Reich, mas nós vamos falar mais sobre isso em momentos oportunos, nos próximos episódios, tá? Bom, a Lei de Serviço Público pode ter sido a primeira medida legal de discriminação contra os judeus, mas certamente não foi a única, né? E muito menos a última. Só em 1933 foram aprovadas mais 4 medidas muito importantes direcionadas contra os judeus. Entre elas, a interdição aos advogados judeus de fazerem o exame da Ordem dos Advogados, né, que era o equivalente lá da Alemanha daquela época ao exame da OAB, a imposição de porcentagens máximas de alunos judeus que podiam frequentar escolas e universidades. No caso das universidades, né, especificamente, isso limitou muito o acesso da população judaica da Alemanha ao ensino superior. Também a revogação da cidadania de imigrantes judeus naturalizados na Alemanha. E também medidas de censura limitando a participação dos judeus em jornais e publicações impressas. Claro, todas essas novas leis se basearam no precedente que foi estabelecido pela Lei de Serviço Público e especialmente pelo parágrafo ariano. Mas, como eu mencionei, né, essas não foram nem de longe as únicas medidas de discriminação, né, a que os judeus foram submetidos. De acordo com a Enciclopédia do Holocausto, produzida pelo Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos, os judeus alemães foram afetados por mais de 400 decretos e regulações que gradual e sistematicamente retiraram seus direitos, né, e os excluíram da sociedade alemã. E isso, gente, somente nos 6 primeiros anos da ditadura nazista, né, porque depois ainda vem muito mais coisa aí, novamente, né, a gente vai falar disso em momentos oportunos. Bom, citando mais uma vez o Friedlander, abre aspas. Desde o início, portanto, as leis de 1933 apontavam para a exclusão dos judeus de todas as áreas-chave dessa visão utópica. A própria estrutura do Estado, a Lei de Serviço Público, a saúde biológica da comunidade nacional, a Lei dos Médicos, o tecido social da comunidade, a exclusão dos advogados judeus, a cultura, as leis sobre escolas, universidade, imprensa, profissões culturais e, finalmente, a terra sagrada, a lei agrícola. A Lei do Serviço Civil foi a única a ser totalmente implementada nessa fase inicial, mas as declarações simbólicas que expressavam e a mensagem ideológica que carregavam eram inconfundíveis. Fecha aspas. Bom, todas essas mudanças na legislação que estavam acontecendo em 33 eram parte de um processo mais amplo, a coordenação, ou Gleichschaltung. Em alemão, esse termo, originário da engenharia elétrica, ele se refere a um circuito em que todos os interruptores estão conectados, né, de modo que eles possam ser acionados simultaneamente por um único interruptor central. Então, né, seguindo essa analogia, o propósito da Gleichschaltung, a coordenação, era a nazificação de toda a sociedade alemã, e isso, de fato, afetou a Alemanha em todos os níveis da sociedade civil, né? Em todas as instituições, fossem elas públicas ou privadas, bem como em clubes, associações, igrejas, organizações de todos os tipos, enfim, né? Todas elas foram nazificadas e foram arianizadas, ou seja, né, os judeus e outros grupos considerados não arianos foram expulsos. Inclusive, né, quando a gente fez um post sobre as Olimpíadas de 1936 na Alemanha nazista, né, a gente
mencionou essa exclusão dos judeus, e eu, inclusive, recomendo vocês conferirem esses posts. Mas eu estou mencionando isso aqui porque eu acho que a situação dos atletas é um bom exemplo para deixar mais claro, né, mais concreto, o que foi essa Gleichschaltung, essa coordenação. Então, o que aconteceu é que, como eu estava dizendo, depois desse processo de nazificação, todos os atletas judeus e demais não-arianos foram expulsos de associações esportivas, de clubes e de espaços de treinamento. Então, os atletas judeus, eles não puderam mais, né, treinar, competir, né, e fazer parte dos mesmos clubes e times que os atletas arianos. Eles tiveram que criar suas próprias associações esportivas segregadas. Eles também foram, muitas vezes, impedidos de participar de competições dentro da Alemanha nazista e, óbvio, sempre tinham muito menos recursos e estrutura do que os atletas arianos. Para quem quiser entender melhor o que foi esse processo de coordenação, a gente recomenda, como sempre, a leitura do Evans, né? Referência eterna por aqui. Mas se vocês quiserem, né? Tiverem curiosidade, a gente pode até, inclusive, fazer um episódio sobre isso futuramente. Aí vocês contem pra gente aí se vocês querem ou não. Mas, bom, e quanto à aceitação dessas medidas por parte da população alemã, né? Então, no episódio passado, que vocês ouviram, a Maria explicou sobre o boicote, né, aos estabelecimentos judaicos, e ela deixou também muito claro por que essa iniciativa não foi bem recebida pela população alemã. No episódio de hoje, né, a gente tem um caso completamente diferente. A lei do serviço público, né, ela teve um impacto muito diferente, inclusive muitos alemães aprovaram a medida, né? Então, devido ao antissemitismo que já estava latente na sociedade alemã, né, muito antes da ascensão dos nazistas ao poder, mesmo as pessoas que discordavam da perseguição aberta aos judeus, né, como, por exemplo, espancamentos na rua ou até mesmo o caso dos boicotes, né, mesmo essas pessoas foram favoráveis a leis como a de serviço público, né, por acreditarem que seria salutar conter o excesso, entre aspas, da influência judaica na sociedade alemã. Em 27 de abril de 1933, o Deutsche Allgemeine Zeitung, um jornal alemão que, inclusive, existe até hoje, ele publicou uma reportagem sobre a lei do serviço público que exemplifica muito bem essa posição antissemita mais generalizada, né, mais dissolvida e disseminada na sociedade alemã. Então, abre aspas. Uma nação que se preze não pode, em escala aceita até agora, deixar suas atividades superiores nas mãos de pessoas de origem racialmente estrangeira. Permitir a presença de um percentual muito alto de pessoas de origem estrangeira no serviço público em relação ao seu percentual na população geral poderia ser interpretado como uma aceitação da superioridade de outras raças, algo decididamente a ser rejeitado. Fecha aspas. Então, isso mostra, né, como os judeus não eram vistos como verdadeiros alemães, né? Não importa o quão assimilados eles estivessem. De acordo, novamente, com o Friedlander, nesse primeiro momento, né, logo após a ascensão dos nazistas ao poder, eles fizeram questão de jogar, né, de se alinhar aos projetos antijudaicos dos partidos conservadores mais tradicionais, né? Os nazistas já sabiam que o seu antissemitismo tinha uma radicalidade muito distinta, mas para conseguir apoio, né, nesse momento de chegada ao poder, eles mobilizaram muito habilmente os principais pontos do discurso antissemita conservador. Por exemplo, a ideia de que havia um número muito grande de judeus em certas áreas importantes do Estado e da sociedade civil, a ideia de que os judeus eram um elemento estrangeiro, né, especialmente aqueles que não estavam assimilados, de que os judeus eram mais propensos ao liberalismo, ao comunismo, e a ideia de que a República de Weimar em si era uma república judaica, entre aspas, né? A única exceção, pelo menos na visão dos conservadores, né, porque a ideologia nazista é outra história, eram os veteranos judeus que tinham lutado na Primeira Guerra.
Então, após a derrota da Alemanha, né, na Primeira Guerra, criou-se o mito da facada pelas costas, para explicar essa derrota, né, porque muitas pessoas se recusaram a aceitar que a Alemanha tinha perdido a guerra. E essa teoria da conspiração, ela dizia que a Alemanha só tinha sido derrotada devido a um complô interno, né, no fronte interno, um complô de caráter derrotista e antinacionalista organizado por quem? Pelos judeus. Claro, claro, né? Mas aí é que a coisa complica. No caso dos veteranos da guerra, que tinham colocado a sua vida em risco para lutar pelo bem da nação, bom, esses judeus, então, né, não poderiam ser culpados. Então, pelo menos essa era a opinião corrente, né, entre os partidos conservadores. E aí, né, o presidente Hindenburg, né, acatando apelos de associações de veteranos, ele interviu para que os veteranos judeus e pais de filhos que tivessem morrido em combate ficassem isentos da lei do serviço público. Inclusive, gente, a questão dos veteranos judeus da Primeira Guerra Mundial, ela foi um verdadeiro empecilho para os nazistas solucionarem a dita questão judaica, né? E eles mesmos não sabiam muito bem o que fazer com essa parcela específica da população, devido ao próprio mito que eles próprios, né, construíram em torno da Primeira Guerra, né, e também dos sentimentos nacionalistas já presentes na população alemã. Qualquer ação contra os veteranos eram muito impopulares. E isso permaneceu uma constante, né, ao longo de todo o Terceiro Reich, inclusive, né, com as futuras perdas de direitos, com a segregação de judeus, com a deportação, enfim, o caso dos veteranos sempre aparecia aí como algo à parte, muito espinhoso. Mas aí já é tema para os futuros episódios dessa série, né, que também nós vamos explicar com calma. Bom, gente, então, né, sobre o episódio de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, né, tenham também entendido, né, o que foi a lei para a restauração do serviço público profissional. Parece um negócio absolutamente, tipo assim, nada a ver, por que eu quero saber sobre essa lei, mas eu espero que tenha ficado claro por que ela foi um marco tão importante, né, na perseguição nazista aos judeus, e por que a gente abordou ela no episódio de hoje, né? Porque ela virou o tema de um episódio todo dedicado a essa legislação. Ela teve um impacto muito importante, né? E foi um passo a mais na perseguição aos judeus durante a Alemanha nazista. E no próximo episódio a gente vai continuar falando um pouco mais sobre legislação, né, sobre essas questões legais da perseguição e como que elas foram se desenvolvendo, falando sobre as leis de Nuremberg, né, que são importantíssimas, inclusive, né, muito mais conhecidas do que a lei do serviço público. Mas aí já é tema para o próximo episódio, não vou entrar demais. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e a gente se vê nos próximos episódios.